Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim do blog Descartes do Amor. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre análise de cores. Então, o que é a análise de cores? É uma teoria que divide então em 12 paletas de cores, digamos assim, com base nas 4 estações do ano. Então, cada estação vai ter 3 cartelas. E aí as pessoas vão se enquadrar em uma dessas cartelas. E o propósito é ressaltar a beleza da pessoa de uma forma harmônica. A cartela de uma pessoa, então, a ideia é que as cores presentes nela suavizem, por exemplo, olheiras, sardinhas, no meu caso, que foi uma coisa que ficou muito aparente, deixem a pele bem em equilíbrio, a coloração, digamos assim, enfim, que deixa a pessoa mais bonita, ou seja, de uma forma mais harmônica. É importante dizer que as cores de uma cartela valem para peças da cintura para cima, que é o que está perto do rosto, então principalmente acessórios, brinco, colar, própria maquiagem e as blusas, casacos, enfim, vão fazer uma diferença bem grande se a pessoa usar uma cor que favorece ou não ela. A ideia não é ter regras, mas sim dar pra pessoa uma forma de se conhecer um pouco melhor, o que deixa ela mais bonita, evitar uma compra que talvez depois a pessoa não use, porque por mais que ela achou lindo o modelo, ou até a cor quando ela coloca, ela não se sente bem. Mas se você gostar de uma cor que não tá na sua cartela, não tem problema. Como que eu conheci, então? Foi através das blogueiras. Eu vi uns vídeos e daí eu fiquei muito curiosa. Eu queria saber quais eram as minhas cores. E isso até pra mim eu achei interessante fazer, porque fazia um tempo que eu tava incomodada com algumas coisas. Por exemplo, a clássica frase, preto fica bom em todo mundo. Eu tinha muita roupa preta, porque a outra frase é preto combina com tudo, que é outro mito. E aí eu tinha várias pra poder usar bastante, só que quando eu colocava eu não me sentia bem, e não me sinto bem colocando, por exemplo, uma blusa preta. Eu sinto que as minhas olheiras realçam muito, por exemplo. Eu fico apagada, eu fico com um cara quase de doente. O mesmo acontecia com blusas brancas, eu tentava comprar blusa branca, porque o branco combina com tudo, e não me sentia bem, não me sentia bonita. O batom vermelho, queria super ser Taylor Swift, ficar linda do jeito que ela fica com batom vermelho, mas não é uma coisa assim que eu coloque e me sinta confortável. E eu também tava na dúvida porque eu gosto muito de usar dourado, então eu queria ver, porque a questão do prata ou dourado, ou os dois também, tem a ver com a cartela de cores da pessoa. E aí, no final do vídeo eu conto o que eu descobri depois de fazer a minha análise, se as minhas percepções eram verídicas ou não. Então, quem faz esse teste pode ser uma consultora de estilo ou visagista, no meu caso foi com consultora de estilo, que é a Carol Rebelato. Então eu tava procurando consultoras de estilo em Caxias do Sul e encontrei ela. Então, em primeiro lugar, a gente isola, por exemplo, o cabelo, porque no meu caso, o meu cabelo ele não é o natural, então isso pode influenciar. Então ela dá um pano cinza pra colocar aqui assim, amarra o cabelo e coloca o pano, faz o mesmo com a blusa, coloca quase como se fosse aqueles coisas de cabeleireira, assim, cinza. Não pode estar com nada de maquiagem. E aí ela vai começar. Então, no processo com a Carol, eu vou falar as etapas de como foi feito. Dependendo com quem você fizer, pode ser que a pessoa use outra linha, digamos assim, que ela segue, mas o resultado é pra dar o mesmo. Então, primeiro a gente analisou o meu contraste, se eu sou baixo, médio ou alto contraste, e isso influencia nas estampas que vão ficar melhor. Então, essa é uma parte que dá pra fazer tranquilamente em casa. Você bate uma foto sua e depois coloca em preto e branco e vê qual é a diferença de cabelo, olhos e pele. Então, no caso, eu segurei um paninho que tinha como se fosse uma escala de cinza, digamos assim. E aí, a gente fez essa comparação. No meu caso, eu sou de médio pra baixo para médio contraste. Então, por exemplo, preto e amarelo, que é uma combinação de alto contraste, se eu usar uma estampa assim, com essas cores, não vai ficar tão harmônico com a minha pessoa. Não quer dizer que você não possa usar. A ideia da coloração não é que você deixe de usar, mas é você saber o que te favorece ou não. Então isso você pode fazer em casa e já sair usando na sua vida.
As outras partes aí que são mais complicadas porque exigem o material, que são paninhos pra gente fazer comparações. Então, embora sejam feitas comparações, o teste não é nada subjetivo, tem toda uma teoria por trás. Então, a gente foi em seguida analisar o subtom de pele, se é quente ou frio. Aí ela veio com um paninho com a cor quente, com a cor fria. E aí a gente trocou, né, e foi vendo o que acontecia. Se me deixava mais harmônica ou se, por exemplo, realçava a olheira. Às vezes parecia que meu nariz estava queimado, sendo que, tipo, não tava, mas é porque eu tenho muita sarda. Ou então o meu olho não se destacava, sendo que é um olho claro. E aí ela sempre ia me pedindo, tu tá vendo tal coisa? Então as duas tinham que ir observando, digamos assim. Então, por mais que seja de comparação, não é subjetivo, não é uma questão de qual cor eu gosto mais. Mas tem uma teoria pra ver o que realça e o que não realça. Aí depois, então, a gente analisou a intensidade, se é suave ou intensa. No meu caso, a gente viu que o que me favorece são as cores suaves. Em seguida, a questão da profundidade, se é clara ou escura. E pra mim, as cores claras ficam melhor. E, por fim, o tom de pele, que aí ele pode ser quente, frio ou neutro. No meu caso, o meu tom de pele é neutro, embora o meu subtom seja frio. E aí, por fim, com todos esses dados coletados, digamos assim, ela vai chegar nas cartelas. E aí tem o paninho das cartelas também. Esta, verão claro, é a minha cartela. E eu vou mostrar, então, alguns detalhes pra vocês. Então, aqui tá a cartela. Verão, então, vai ter o verão puro ou verão frio. Verão e inverno são as estações frias. E outono e primavera são as quentes. Então, no caso do verão, tem o verão frio ou puro, verão claro e verão suave. Então, a gente tem duas cartelas que são frias, que é verão e inverno, duas cartelas que são quente, que seria primavera e outono, e as 8 demais são neutras. Neutras, mas com alguma tendência. Então, se for como a minha que é verão, ela é neutra pro frio, mais puxada pro frio. Então, tons frios ficam melhor pra mim, mas eu consigo aguentar alguns quentes. Na questão dos acessórios, que eu tinha falado que eu acho que eu fico melhor de dourado, na verdade eu posso usar os dois. Aí aqui é do Estúdio Imagine, essa minha. Tem um textinho aqui pra explicar sobre a minha cartela. Aqui seriam as melhores cores pra mim. Seriam as Candy Colors, que tipo eu amo, amo, amo. Então eu fiquei muito feliz. Tipo, esse rosa eu sinto que me favorece muito, muito, muito. Aqui vocês podem ver que é quase a cor do meu fundo, assim, um roxo. Esse verde também. Aqui são algumas cores quentes que eu posso usar com moderação. Então por isso que a minha cartela ela é neutra. Porque por mais que seja principalmente frio, tem essas cores quentes. Aqui estão os meus neutros. É claro que vai ter alguma alteração, tá? Do que vocês estão vendo. Mas observem que nos meus neutros não tem nem preto nem branco. Então a minha percepção, sim, ela é verdadeira. Nenhuma dessas cores me favorece. Não quer dizer que eu não possa usar. Tem até algumas estratégias pra gente usar. Mas, enfim, a minha incomodação era válida. Então é uma coisa bem intuitiva, na verdade. Algumas cores a gente já sabe se nos favorecem ou não. Aqui é o cinza, que seria o meu neutro principal, que eu não usava muito, mas já comecei a comprar e gostar. Que teria a tonalidade de marrom. Percebam que não é um marrom terroso, e sim um marrom com fundo rosa, porque meu fundo é frio e não quente. Amarelo. Aqui seria rosa, e aqui é o mais vermelho que tem. Então aquele vermelho bem vivo, assim, eu não me sentia confortável e realmente não tá aqui. Mais rosas. O rosa ele é mais puxado para o frio. Os roxos também vão ficar muito bons em mim. Azul, azul marinho é um ótimo, ótimo neutro, já que o preto não fica tão bom, eu me amo de azul marinho. Verde e outro verde. Então aqui seriam as cores de roupas e acessórios. E aí a primeira reação quando alguém vê é pensar tipo, meu Deus, mas tem todas as cores. Então, uma cartela vai ter quase todas as cores. O que vai mudar, então, vai ser a questão da tonalidade e aqueles aspectos que eu falei. Por exemplo, eu vou deixar um link aqui embaixo que explica com o verde. Vai ser um verde mais frio, mais claro e mais suave que vai me favorecer.
Então percebam que tem até uns escuros, é claro. Então a ideia é que todas essas cores conversem entre si. Então um armário, se você seguir a sua cartela, todas as peças vão se conversar. Isso que é o legal, sabe? Você já vai ter algo que vai combinar e vai ficar bom pra você. Aí depois a gente tem as cores de maquiagem, que eu acho muito legal também. Aqui é a base, então a minha base tem que ser com fundo rosada. E o blush. Claro que não necessariamente vou usar essa base, por exemplo, porque vai ficar muito escura pra mim. Mas eu posso notar mais ou menos as tonalidades. Aqui é a questão dos batons. Percebam que o vermelho não está aqui. Que eu realmente não gostava e ele não está aqui. Aqui então tem as cores de sombra, que eu já intuitivamente gostava. Então o que ela me disse é só pra cuidar com os marrons terrosos, que não seria o ideal, e sim marrons mais rosados. E aí aqui seria rímel e lápis. Então, conversando com a Carol, ela falou, tudo bem, usa o rímel preto, não tem aqui, mas usa, é o que a gente costuma usar. Só talvez o lápis ela me sugeriu fazer com uma sombrinha marrom e não o lápis preto, que talvez fique muito escuro pra mim. Aqui a gente tem as tonalidades de cabelo, não tem o preto, assim, bem escurão, aqui são marrom. Então a gente pode perceber que, por exemplo, o ruivo não tá aqui, então provavelmente não ficaria tão bom em mim. E aí a cartela já te dá algumas ideias de combinações com as cores que tem aqui. São todas, então, cores que me favorecem. E aí eu posso fazer combinações. Percebam que não é 50% a 50% de cada cor. Senão não vai ficar tão harmônico. Então, as minhas suspeitas iniciais foram... estavam certas, digamos assim. Eu não tinha muita ideia das outras cores. E aí, aos poucos eu tô acrescentando. A ideia não é prender ninguém, não é limitar ninguém, mas sim, de certa forma, dar um autoconhecimento pra que a pessoa tenha um armário que converse entre si. E, por exemplo, essa blusa aqui, eu vou até mostrar, ela tá 100% na minha cartela de cores. Então tem o branco que não tá, mas tem o cinza, esse rosa e o verde. Então, tipo... eu me sinto muito bem quando eu uso ela. E tinha várias blusas, mas olhando elas, nesse momento eu estava sem a cartela. Mas sim, eu fui viajar e levei a cartela junto para as compras, porque sim, eu queria. Nesse momento que eu comprei a blusa, eu não tava com a cartela, mas eu lembrei que o cinza ia ficar bom em mim, o rosa e o verde. E aí ela me ajudou a comprar. Ou talvez você não precisa nem usar todo dia, mas uma data especial, você quer estar com certeza bonita. Então, aí você pega e usa uma cor dessa cartela. Pra mim, na minha formatura, eu acabei usando um vestido verde antes de eu fazer o teste, mas foi o que me fez muito bem. Uma cor que eu senti que me realçou muito quando eu usei. Então, intuitivamente, a gente acaba sabendo algumas das cores. E você pode ir fazendo testes, experimentando e vendo o que fica bem ou não. Eu não sou obrigada a gostar de todas essas cores e usar todas essas cores. Mas é uma ferramenta a mais. Principalmente pra brinco, é uma dica muito legal. Por exemplo, vou botar uma blusa preta. Eu sinto que se eu coloco um colar dourado ou um brinco que é da minha cartela de cores, já vai dar uma super suavizada no preto que eu não me sinto tão confortável. Então são algumas estratégias que a gente pode usar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um assunto que eu sou muito apaixonada, mas ainda tô aprendendo muito. Deixe nos comentários qualquer dúvida, sugestões, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, pessoal. Beijinho!